Entrevista está no ar. Vamos nessa em 580 pelo site, pelo aplicativo. Que bom saber que você está sempre adorando esse Deus maravilhoso através da nossa querida Rádio Relógio. Meus amados, deixa eu só lembrar você que está acompanhando a nossa programação. Aqui no Relógio Entrevista a gente sempre destaca um tema, né? E vamos falar sobre o leite. É um tema que com certeza todos querem saber, tirar todas as dúvidas. Vamos falar sobre esse tema então, né, que está presente no café da manhã, do dia a dia, nas receitas, na rotina de muita gente. O consumo de leite e os seus impactos. Diretamente na saúde, obviamente. Afinal, meus amados, o leite é mesmo essencial? É uma dúvida muito importante que todos nós temos, né? Ele pode ser substituído? E aí, o que você acha? Bom, para poder esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com a nutricionista, a doutora Isabela Clerotti. Ela vai falar sobre, sobre o consumo do leite, né, e o que ele pode nos oferecer. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Olá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio, é um grande prazer estar aqui participando dessa entrevista. Queria primeiro agradecer ao convite e me apresentar. Eu sou Isabela, eu sou nutricionista, especialista no tratamento e na prevenção do diabetes, né? E hoje a gente está aí para falar sobre o leite. Ok, doutora, mais uma vez eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, já tirando aqui, né, a primeira, aliás, já tentando tirar aqui essa dúvida, né? Tiramos aqui até em off com os colegas, mas a senhora vai poder explicar isso melhor para a gente sobre o leite, né? Ele pode ser considerado um alimento essencial ou ele pode ser facilmente substituído na alimentação, doutora? Por favor. A gente precisa falar que o leite é um alimento nutritivo, mas ele não é essencial no sentido de que ninguém depende obrigatoriamente dele para ter uma boa saúde. Sim. Pelo menos não depois da fase do desmame e da introdução alimentar, né? Mas até essa fase, o ideal é que o único alimento seja o leite materno. Mas o leite, ele pode fazer parte de uma alimentação saudável, porque ele oferece proteínas de excelente qualidade, proteínas de fácil absorção. Ele fornece uma boa quantidade de cálcio, fósforo, potássio, entre outros minerais, vitaminas como a B12, que são muito importantes. Mas esses nutrientes a gente também pode adquirir de uma alimentação bem feita, uma alimentação bem elaborada. Então, a pergunta principal que deve ser feita não é se todo mundo precisa tomar leite, mas sim se cada um tolera bem o leite, se gosta e se consegue encaixar ele dentro de uma alimentação adequada. Uma pessoa, por exemplo, que não consome leite, ela pode ter uma dieta muito bem estruturada, usando outros alimentos de origem animal, como ovos, carnes, peixes, os queijos que são derivados do leite, vegetais, sementes, castanhas, sardinha, entre outros alimentos. Mas o cuidado maior que a gente precisa é garantir que tenha boas fontes de cálcio na alimentação, boas fontes de proteína e de outros nutrientes. Então, em resumo, o leite é um alimento útil, ele é prático, ele é nutritivo para quem tem uma boa tolerância, mas não é obrigatório na alimentação. Mas ele tem que ser substituído, quando ele precisa ser substituído, ele tem que ser substituído por alimentos que tenham a mesma equivalência nutricional, que não é o caso, por exemplo, dos leites vegetais, né? E precisa ser substituído dentro de uma alimentação bem planejada. Então, o maior erro é quando a pessoa tira o leite e substitui ele por outras bebidas completamente sem nutrientes e cheias de aditivos como amido, açúcar, achando que isso vai ser automaticamente mais saudável. Certo, doutora. Mais uma vez, muito obrigado por essa resposta. Agora, doutora, uma outra dúvida muito importante. Como diferenciar intolerância à lactose de alergia à proteína do leite, né? E quando é necessário, então, excluir totalmente o consumo? Todos, às vezes, querem saber se é necessário excluir ou não. É uma dúvida muito importante que eu também tenho. Por favor. Sobre a intolerância à lactose e a alergia ao leite,
são coisas que a gente precisa diferenciar. E essa é uma confusão muito comum. Sim. A intolerância à lactose, ela acontece quando a pessoa tem dificuldade de digerir a lactose, que é o açúcar natural do leite. E isso acontece porque a gente vai perdendo a capacidade de produzir a enzima lactase, que é responsável por essa quebra. E aí a lactose, quando ela não é bem quebrada dentro do intestino delgado, ela não vai ser bem digerida, bem absorvida e vai acabar chegando no intestino grosso, causando sintomas digestivos como gases, barriga estufada, cólica, diarreia, desconforto abdominal. E isso pode desencadear problemas ali um pouco maiores, inclusive com reações alérgicas, com dores de cabeça, aumento da permeabilidade intestinal, que pode aumentar questões inflamatórias, né? A inflamação sistêmica. Então, precisa ser tratado com carinho, com atenção. Já a alergia à proteína do leite é diferente. E nesse caso, o problema não é com a lactose. Então, muita gente faz uso da enzima lactase para poder consumir produtos com leite, mas no caso da alergia, a lactase não vai ajudar, né? E a alergia envolve o sistema imunológico, podendo causar sintomas bem diferentes ali dos digestivos. Então, ela pode causar problemas na pele, pode causar problemas na respiração, vômitos, inchaço, dores de cabeça, reações mais sérias, inclusive. E nessa situação, é importante avaliar e se for detectada realmente a alergia à proteína do leite, tem que haver a exclusão total do leite e dos seus derivados. Mas é importante a gente falar também de um terceiro ponto que vem sendo cada vez mais estudado, que é sobre as proteínas do leite. A diferença que existe de uma proteína que é a mais abundante do leite, que se chama caseína. Existem dois tipos de caseína, caseína tipo A1 e a caseína tipo A2. A caseína A2 é aquela proteína que é exatamente igual à proteína do leite materno, a caseína que está presente no leite materno. Enquanto a caseína do tipo A1, ela é presente apenas em leite de vacas e de algumas espécies de vacas que sofreram uma mutação genética e acabaram produzindo um tipo de proteína que é um pouco diferente daquela que o nosso corpo conhece, está habituado, que é a mesma proteína que tem no leite materno. Então, o leite de vaca comum, mais presente aí nos mercados, contém uma mistura dessas duas caseínas, A1 e A2. Já o leite A2, ele tem só a caseína A2, do tipo A2. E por que é importante falar disso? Porque durante a digestão da caseína A1, ela pode liberar um peptídeo, que é um pedacinho de proteína que se chama beta-casomorfina 7, ou BCM7, que em algumas pessoas, especialmente pessoas com maior sensibilidade intestinal, com disbiose, com o intestino mais permeável ou com doenças inflamatórias intestinais, essa substância que é formada na quebra, na digestão mal feita da caseína tipo A1, pode estar associado a uma pior digestibilidade do leite, mais desconforto intestinal e possível ativação de vias inflamatórias. Certo, doutora. Inclusive, doutora, estou aqui com a nossa querida ouvinte, a Thaís, é moradora da Ilha do Governador. Ela quer saber se leites vegetais são equivalentes ao leite de vaca do ponto de vista nutricional. Obrigado, tá, Thaís? Um beijo grande, querida. Sobre os leites vegetais, essa é uma dúvida excelente. Do ponto de vista nutricional, a maioria dos leites vegetais não é equivalente ao leite de vaca. Inclusive, a gente nem chama de leite, né? Porque o leite é produto das glândulas mamárias de animais mamíferos. Na verdade, isso é um extrato. Essas bebidas, né, esses produtos chamados de leite vegetal, eles podem ser feitos de amêndoa, de castanha, de coco, aveia, arroz ou soja. E o problema é que a composição desse extrato muda muito de uma marca para outra.
O leite de vaca, ele tem naturalmente proteína de excelente qualidade, gorduras boas e outras vitaminas e minerais que são importantes. Já essas bebidas vegetais, elas têm pouquíssima ou nenhuma proteína, pouco cálcio natural e um cálcio de má absorção. E em alguns casos, elas podem ser ricas em carboidrato, em açúcares. Por exemplo, uma bebida derivada da aveia ou do arroz, ela pode ter um impacto glicêmico gigante para pessoas que já são resistentes à insulina ou que já têm o diabetes confirmado. A bebida vegetal mais próxima do leite é a de soja, especialmente quando ela vem sem açúcar e quando ela vem fortificada com cálcio. Sim. Porque a soja tem um perfil de proteína mais completo. A absorção da proteína da soja pode ser comparada com a do leite, embora seja um pouquinho menor, mas ela é pobre em cálcio. Mesmo assim, precisa ler o rótulo para observar a quantidade de açúcar que está ali dentro dessa bebida. Então, não adianta substituir o leite animal, o leite de vaca, por alguma bebida vegetal. Ela não vai ter o mesmo valor nutricional, ela pode ali te dar uma falsa impressão de que você está consumindo alguma coisa que é saudável, quando na verdade é só uma bebida pobre em vitaminas, em minerais e proteínas e talvez muito rica em calorias, que pode aumentar até o ganho de peso, tá? Tá certo, doutora. Quem sabe, sabe, com certeza, não tenha dúvida. Gente, eu conversei, tá? Tiramos aqui todas as dúvidas com a doutora Isabela, né? Clerotti, que é o seu sobrenome. Falamos aqui sobre o leite. Doutora, suas considerações finais. Fique à vontade. Então, eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer as perguntas dos ouvintes também e deixar aqui como um recado final que quando o assunto é alimentação, é muito comum a gente transformar um alimento em herói ou em vilão. Mas, na verdade, cada um é diferente. O corpo humano é muito mais complexo do que isso. O leite, por exemplo, ele pode ser um bom alimento para algumas pessoas, ele pode ser desnecessário para outras pessoas e pode ser um vilão para outras pessoas. Depende do caso. De casos como alergia à proteína do leite ou como uma intolerância grave à lactose. Então, o mais importante é a gente observar sintomas, observar a reação do seu corpo, entender aquilo que você está consumindo e como aquilo está reagindo dentro de você. Sim. E entender que uma boa alimentação, ela é um produto de tudo que você vai consumir ao longo do dia. Ela é a combinação de tudo aquilo que você está comendo. Para quem convive com diabetes e pré-diabetes, gordura no fígado, resistência à insulina ou dificuldade para emagrecer, o cuidado maior deve ser com relação ao leite puro. Né? Os derivados do leite eles já costumam ser muito mais bem tolerados nesses casos, observando, obviamente, a digestibilidade e tolerância de cada um. E entender que não basta contar calorias e seguir modinha alimentação. É muito mais importante a gente entender o impacto metabólico das escolhas que a gente está fazendo no dia a dia. E para quem quiser acompanhar mais conteúdos sobre a alimentação metabólica, que é uma coisa que eu falo muito nos meus perfis, para quem precisa controlar a glicemia, prevenir diabetes, complicações do diabetes, pode me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram, que é o @belanutrição, ou também no meu canal do YouTube, Bela Nutrição. Tá certo, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando, gente, eu conversei com a doutora, né, Isabela Clerotti. Falamos aqui sobre o consumo de leite e seus impactos na saúde. Mais uma vez, muito obrigado, hein, doutora? Lembrando, quem ficou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista estará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição, fechou!